Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de IoT com Arduino. Na aula de hoje, veremos como implementar um robô com detector de obstáculos. Veremos ainda como montar uma ponte H. Uma funcionalidade importante para garantir a navegação autônoma de robôs é a habilidade de detectar e desviar de obstáculos. Robôs devem ser capazes de fazer a leitura do ambiente à sua volta e tomar decisões independentes de intervenção humana. Para que isso seja possível, é preciso acoplar ao robô dispositivos que captem os sinais produzidos pelo ambiente, de modo que ele possa medir a intensidade desses sinais e realizar alguma tarefa baseado na calibragem definida pela programação. Uma forma de capacitar um robô a detectar obstáculos é usando uma modalidade de sensor que utiliza o sistema de ecolocalização. Esse método permite ao robô identificar uma barreira e calcular a distância entre ambos. Tal habilidade é encontrada no mundo natural. Morcegos, mamíferos marinhos e algumas espécies de pássaros são capazes de construir mapas mentais a partir da emissão e captação de sons. Esse recurso lhes permite encontrar alimento e parceiros para o acasalamento, calculando distâncias e desviando de obstáculos com muita precisão. Para esta aula, será acoplado à estrutura do robô um sensor ultrassônico. Através desse dispositivo, o robô será capaz de detectar obstáculos à sua frente, desviar deles e tomar outra direção. Além do sensor, o projeto contará com placa Arduino Uno, mini protoboard, micro protoboard, botão liga-desliga, 8 resistores de 220R e 8 transistores NPN2N2222. Para que um robô possa manobrar e desviar de obstáculos, ele deve ser capaz de mover as rodas para frente e para trás. Isso será possibilitado com a implementação de uma ponte H. Esse sistema se dará pela conexão dos pinos dos motores entre dois pares de transistores, permitindo controlar o sentido de rotação conforme o envio sincronizado de sinais nos devidos pinos. Nesse exemplo, quando são enviados sinais à base dos transistores Q1 e Q2, ocorre o chaveamento desses dispositivos, fazendo com que a corrente flua e gire o motor em um sentido. Alternando o envio de sinais para os transistores Q3 e Q4, a corrente irá fluir no motor de forma inversa, fazendo com que ele gire em sentido contrário. O esquema elétrico apresenta as ligações dos transistores T1, T2, T3 e T4 conectados pela base nos pinos 2, 3, 4 e 5 para a ponte H do motor 1. O mesmo é feito para os transistores T5, T6, T7 e T8 com os pinos 6, 7, 8 e 9 para a ponte H do motor 2. O sensor ultrassônico se liga às entradas analógicas A0 e A1 pelos pinos trigger e eco. O VCC é ligado ao 5V e o GND no aterramento. No sketch, para utilizarmos as funcionalidades do sensor ultrassônico, iremos incluir a biblioteca ultrasonic.h. Criamos então um objeto do tipo ultrasonic que já está definido naquela biblioteca. Criamos ainda as variáveis que iremos usar no programa. As variáveis trigger e echo são para os pinos analógicos utilizados pelo sensor. As próximas variáveis são para os pinos que serão ligados às bases dos transistores. As variáveis leitura e distância são para ler e converter os dados recebidos em uma distância em centímetros. Em setup, vamos declarar os pinos dos transistores como saída. Em loop, primeiramente, usamos a variável leitura para receber os dados captados pelo sensor. A função ultrasonic.time é responsável por fornecer esses dados. A variável distância irá receber a conversão em centímetros dos dados recebidos. A função ultrasonic.convert envia como parâmetro esses dados e compara com as especificações contidas na classe ultrasonic_2.cm, para fornecer um valor de distância aproximado em centímetros. Agora testamos a distância. Sempre que o robô se deparar com um obstáculo a menos de 10 centímetros, ele deve manobrar em marcha ré para desviar.
Não havendo obstáculo à frente, os motores devem então girar no mesmo sentido, conduzindo o robô à frente. Nosso robô agora está configurado com uma ponte H para cada roda, que lhe permitirá fazer manobras para frente e para trás. Aqui nessas ligações é possível ver os transistores ligados com seus respectivos resistores para formar os blocos de ponte H. E aqui estão os pinos que farão as ligações. Aqui na micro protoboard nós temos o sensor ultrassônico, também ligado aqui com a sua alimentação e as portas analógicas correspondentes. Veremos agora o nosso robô detectando e desviando de obstáculos. Nessa atividade prática, modificamos o projeto fazendo com que o robô indique obstáculos encontrados. Inclua um LED ao projeto dessa aula e faça com que a cada obstáculo encontrado, o robô pare, sinalize com o LED e prossiga após sinalização. O robô deverá parar definitivamente ao se deparar com qualquer obstáculo pela quinta vez. Na representação esquemática, podemos ver que um LED foi ligado ao pino 10. Mas é possível também usar para essa tarefa o LED da placa ligado ao pino 13. No sketch, vamos incluir as variáveis LED para o LED e para realizar iterações e contador para contar os obstáculos. Em Setup, definimos também o LED como saída. Em Loop, primeiramente testamos o contador para ver se ele atingiu o limite de obstáculos. Dentro desse if, inserimos um for vazio para parar o robô, no caso de ter se deparado com o quinto obstáculo. Dentro do if que realiza as manobras de desvio de obstáculos, fazemos com que os motores parem e o LED pisque na quantidade de vezes que foi contabilizada. Isso é feito dentro de um for que opera até o limite do contador. Então giramos um dos motores para a manobra de desvio e incrementamos o contador. Assim, é possível fazer com que o robô tenha o controle de vezes que encontra um obstáculo, permitindo que ele sinalize o número de obstáculos encontrados e pare ao se deparar com o quinto obstáculo. Nessa atividade, o robô foi configurado para piscar o LED 13 da placa. E ele fará essa operação até 5 vezes, quando então irá parar definitivamente a sua operação. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.